Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Na nossa entrevista de hoje, nesse podcast do Entrevistas DPE, nós convidamos aqui Fábio Martinez, assessor de economia da Fercomércio, para falarmos sobre a pesquisa de endividamento e também inadimplência do consumidor. Seja muito bem-vindo, Fábio, ao Entrevistas DPE. Olá, Adriana, é um prazer estar aqui nesse ano, né, que a gente está completando aqui de Rádio DPE. Eu lembro que desde o início eu volto e meio venho aqui, né, para a gente falar um pouco, mas eu queria falar uma reclamação. Só me chamam aqui para falar sobre dívida, eu queria falar sobre o ganhador da Mega Sena ou algo do tipo. Coisa boa. Quem sabe um dia, hein? Mas infelizmente são coisas que o economista tem que tratar, Temos que tratar sobre isso. Sobre essa pesquisa, é uma pesquisa, ela é feita todo mês, tá, pela CNC, e esses dados estratificados a nível estadual é feita pelas federações do comércio. Então, a gente lá da Fercomércio, a gente analisa esses dados e disponibiliza para a sociedade, porque é uma informação útil para a gente saber, para a gente ter noção como é que está essa questão do endividamento e inadimplência das famílias, e muito importante para os empresários, porque quando a gente olha assim, a gente está falando de dívida das famílias, só impacta as famílias, mas não é só as famílias, impacta também o comércio, a economia local, porque se uma pessoa está endividada, ela está com a sua renda comprometida e, consequentemente, acaba não gastando mais no comércio. Então, é um indicador importante para os empresários também, que são filiados à Federação do Comércio, importante ter esses dados. Muito bem, uma coisa vem levando a outra, né? Sim. Uma coisa está interligada na outra. E, Fábio, fala para a gente quais são aí as principais causas aí para o aumento do endividamento das famílias aqui em Roraima neste ano. Bom, o que a gente está verificando é um índice de endividamento muito alto, chegando a 90% das famílias aqui no estado de Roraima. Nossa. E olha que é um recorde. Na verdade, sim, o maior foi 92%, a gente está com 90,7%, mas a gente está há 13 meses, ou seja, mais de um ano aí, com esse nível de em torno de 90%, que acaba comprometendo a renda significativa dos roraimenses. Em relação aos principais tipos de dívidas que tem relação aí com o endividamento, a gente tem como o mais alto a questão do cartão de crédito. Então, mais de 80% das famílias têm o cartão de crédito, e quando você tem o cartão de crédito e usa, naturalmente você está endividado. Conversando até com alguns empresários, eles até têm notado uma redução das compras à vista e um aumento de compras parceladas, geralmente alongando essas parcelas, que antes eram 3, 6 vezes, agora é de 12 e muitas vezes até 18 vezes. Então, ou seja, colocando o endividamento para mais de um ano e meio aí, e isso preocupa. Além disso, a gente tem um nível muito acentuado em relação ao endividamento com carnês de loja. Aqui em Roraima, na verdade, é até acima da média nacional. A gente tem um hábito comum, né, de usar aqui o carnê de loja. Você tem um crediário, uma loja, acaba utilizando isso. O problema ali, a gente, tanto do cartão de crédito quanto do carnê de loja, é a alta taxa de juros embutidas ali, principalmente do cartão de crédito. Se você atrasar a fatura do seu cartão de crédito, que é um empréstimo, né, que você pega ali, ele tem a das maiores taxas de juros, mais de 10% ao mês. Os carnês também têm uma taxa de juros elevada, em torno de 5% ao mês, se você atrasar. E muitas vezes o que as lojas colocam é que se você comprar no carnê, ele geralmente é mais caro do que você comprar à vista, porque ele embute aí um risco de não receber aquele carnê, né? Então, a pessoa, se der um calote, ela vai ter que protestar, colocar o nome de sujo no Serasa, e nem todo mundo consegue fazer isso, né? Então, tem essas dificuldades. O que mostra que o endividamento aqui no estado de Roraima está mais voltado por conta de aumento de consumo do que de investimento. A gente vê uma queda na questão das famílias que têm dívidas em relação a financiamento de carros ou de casa. Então, mostra que as pessoas estão se endividando não para criar um patrimônio, mas para o consumo do dia a dia. São o básico, né? Isso. Infelizmente. E o que levou aí a maior utilização, né, do cartão de crédito e carnês de lojas entre os consumidores em Roraima? Olha, a gente tem, apesar do mercado de trabalho estar aquecido no estado de Roraima, né, a gente tem muito baixo nível de desemprego aqui no nosso estado e vem aumentando as pessoas empregadas, a gente tem a inflação que acaba corroendo o poder de compra das famílias, né, e que acaba levando elas a usarem mais o cartão de crédito, mas eu acho que tem mais a ver com a questão de educação financeira. É muito fácil você conseguir um cartão de crédito e muitas vezes não é complicado você conseguir um crediário numa loja. Então, isso acaba estimulando as pessoas a comprarem. O valor é alto, mas a parcela cabe no meu bolso, né? Eu acho que muita gente já ouviu essa propaganda. Não, a parcela cabe no seu bolso, até para estimular o consumo. Só que você somando essas parcelas acaba comprometendo uma parcela significativa da sua renda, né? E é bom lembrar que a gente é muito levado a comprar pelo impulso.
né? E muitas vezes de itens que você nem está necessitando tanto, mas você está lá, está com cartão de crédito, vou lá e compro, né? Então, é preocupante isso e a gente vê que falta um pouco mais de educação financeira para as famílias, para as pessoas aqui no estado de Roraima, até porque tanto o nível de endividamento quanto o nível de inadimplência é muito alto. Só para tu ter noção, Adriana, se a gente pegar dados do Serasa, 50% da população adulta aqui no estado de Roraima está com nome sujo. Então é um valor muito alto mesmo. Exatamente. Até para quem tenta pagar as contas em dias, acontece aí coisas, imagina. Exatamente. A gente tem que ficar alerta a isso, que muitas vezes até mesmo que a gente tem um controle nas nossas contas, por um descuido, uma loja fecha, alguma coisa assim, você acaba tendo o nome sujo, não por você deixar de pagar, né? Mas por uma situação adversa. Exatamente. Você estava ali pagando direitinho, a loja fecha as portas, vamos mandar por e-mail, vamos mandar via WhatsApp para você estar concluindo a sua conta e isso não chega. Aí o que acontece? O nome da pessoa vai para o Serasa. Exato. É uma complicado. Dor de cabeça aí. Dor de cabeça grande mesmo. E como é que a inflação e o aumento do custo da vida, eles impactam aí no endividamento das famílias no estado? É como eu tinha comentado antes, né? Porque assim, o nosso salário muitas vezes só reajusta uma vez por ano, né? Quando tem um aumento do salário mínimo e tal. Só que os preços, eles são impactados por aumento de custo. O que a gente vai, por exemplo, a gente vai sofrer aqui no estado de Roraima, algumas situações já está acontecendo, com a estiagem que está tendo nos rios, o frete para cá fica mais caro. Porque isso acaba impactando no valor das mercadorias. Porque tu imagina, a maior parte das mercadorias que são consumidas aqui no estado de Roraima vem pelos rios e, consequentemente, pega a BR-174 aqui para chegar aqui no estado de Roraima. E estando seco os rios, vai ficar mais difícil conseguir trazer mercadoria. Menos mercadoria, o preço tende a aumentar, o custo aumenta também e, consequentemente, isso é repassado para os valores das mercadorias. Exatamente. E, muitas vezes, você só é uma mercadoria que você é essencial, você precisa. Recentemente, a gente teve aumento do preço da gasolina. Eu acho que você deve ter percebido. Só que, assim, você tem que fazer aquele trajeto. Todo dia eu vou de casa para o trabalho para a escola, alguma coisa assim. E eu não tenho como diminuir, pelo menos não no curto prazo, esses trajetos que eu faço. Então, eu tenho que gastar mais com gasolina e, consequentemente, menos com outras coisas. Porque não é porque o preço da gasolina aumentou que o meu salário também vai aumentar na mesma proporção. Exatamente. Então, eu tenho que cortar de algum lugar e, às vezes, eu não quero ou não posso. Então, eu acabo, em vez de comprando à vista, parcelando para eu manter o meu padrão de consumo. Então, essa questão do aumento do custo de vida, ela acaba impactando que as pessoas têm que dar um passo atrás e reduzir seu padrão de vida, né? Só que muitas vezes as pessoas não querem fazer isso, né? Exatamente. E para quem tem ar-condicionado, usa mais ainda por conta da época quente. Não tem quem consiga, a não ser que você não tenha mesmo. Mas quem tem e deixa de usar por conta que consome mais gasolina, acaba consumindo mais porque ninguém está suportando esse calor que está horrível. O que eu nunca tinha dado uma entrevista. Olha, faz anos que eu dou entrevista, nunca tinha dado uma entrevista do impacto do calor na economia de Roraima, né? Então. E assim, tem, de fato, a gente envolve, vê, né? A gente tem aumento de gastos com energia. Exatamente. Então, isso aí vai pesar no orçamento doméstico. A gente vai ter muita reclamação de gente, poxa, minha conta de energia estourou, foi lá para cima. Mas é porque eu uso... Fora do comum. Isso, aí a gente fala, não, mas eu continuo usando a mesma quantidade de tempo ar-condicionado, mas ele tem que trabalhar mais para manter a temperatura. Exatamente. A própria geladeira também que tem que trabalhar mais. Então, uma coisa vai puxando a outra. Isso, puxando a outra. É claro que tem alguns... E a gente vai ter um consumo maior de água, é normal que as pessoas precisam se hidratar, molhar as plantas. Então, tem esses custos que acabam embutindo e acabam impactando no bolso do consumidor. E não muito longe, não está com muito tempo, né? Que a gente sofreu já uma estiagem. O preço do cimento foi lá para cima. Para quem estava construindo. Exato, justamente por conta do transporte. Exatamente. Porque não tinha como trazer. Isso. Estava muito difícil. Então, se fica escasso um bem, ele tende a aumentar o seu preço. Então, essa é uma dificuldade que a gente vai passar aí com a seca dos rios. Exatamente. E, Fabinho, e em que medida aí a instabilidade econômica nacional e global ela contribui para o cenário de endividamento aqui em Roraima? Na verdade, assim, a gente tem que ter um controle financeiro. Toda situação adversa acaba mais prejudicando do que ajudando, né? Não sei se a gente tem essa situação tão impactante aqui no estado de Roraima, no Brasil, né?
falar a questão de instabilidades. A gente tem algumas situações que levam a gente ter um pouco de apreensão, principalmente se o governo federal não vai bem, a economia não vai bem, e se tiver conflitos internacionais também não é bom para ninguém, isso. Mas a gente tem que se apegar primeiro no dia a dia no nosso, né? Controlar nossas finanças para evitar o endividamento e não necessariamente falar, não, eu estou endividado porque o Lula deixou de pagar alguma coisa ou alguma coisa assim do gênero, ou por conta da guerra da Ucrânia. A gente sabe que tem impactos, mas existe um impacto maior do seu hábito de consumo do que dessas variáveis externas, né, de internacionais ou então mesmo nacionais. Então, eu acho que a gente teria que cuidar mais de ter um controle financeiro, anotar, você faz a anotação do que você gasta, qual é seu gasto mensal. Muitas vezes ninguém sabe disso. Às vezes recebe, o salário acabou, ele nem sabe para onde foi o dinheiro, né? Então, esse primeiro passo a gente tem que fazer e independe aí de questões nacionais ou internacionais. Tem que ter um controle, né? Exato, tem que ter um controle. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu posso estar diminuindo aí Então, quais são os fatores locais específicos, como o desemprego ou a falta de acesso a crédito mais acessível tem influenciado esse aumento? Na verdade, assim, a gente não está com quadro de desemprego, pelo contrário, né? A gente é um dos estados que mais vem gerando empregos e vem aumentando o número de trabalhadores. É por isso que eu falo que tem mais uma relação maior, um pouco de inflação, claro, mas do controle financeiro que as pessoas têm do que em relação ao quadro de empregos. A gente está com um crescimento. É claro que alguns setores menos do que outros. Eu até estava fazendo uma análise antes de vir para cá em relação ao setor de comércio, que ele vem sentindo, sim. A gente está tendo uma redução aí no volume de vendas do comércio e, consequentemente, a geração de empregos nesse segmento especificamente, ela estava bem baixa. Ela voltou a subir agora no mês de julho, mas nos outros meses ela estava com saldo negativo, ou seja, se demitia mais do que contratava. Por quê? A gente vê uma redução no volume de vendas, as novas compras vêm diminuindo. Se você conversar com os empresários, eles têm sentido isso. Mas como um todo, a gente está gerando muito emprego, principalmente no setor de serviços, na indústria, na construção civil. Então não é um fator de questão de aumento do desemprego, que se a gente tivesse, é claro, isso impactaria a questão do endividamento. Então eu acho que assim, tem a ver aí com um pouco da inflação, e a gente deve sentir um pouco mais agora, mas eu acho que tem a ver mais sobre o descontrole financeiro mesmo das famílias. Né? E qual é o impacto aí do alto nível de endividamento no poder de compra das famílias em Roraima? Principalmente em relação à redução das vendas. A gente tem em média aí um comprometimento com dívidas em torno de 30%. A gente tem, como eu tinha falado, 50% das famílias aqui inadimplentes com nome sujo, ou seja, já impacta o acesso ao crédito e isso tudo desencadeia em redução das vendas. Então a gente tem um volume de vendas menor. Se você conversar com os empresários, eles vão afirmar isso, e com menos vendas a gente não tem um estímulo aí de novas contratações, né? Então isso acaba impactando a economia justamente nisso, principalmente no segmento do comércio. E como o aumento do endividamento pode afetar o comércio e o crescimento econômico do Estado nos próximos meses? Olha, a gente vem com esse quadro de alto endividamento já faz um ano. O que a gente vem sentindo aí é só uma redução nas vendas, as fracas vendas. E deve ter uma permanência nesse sentido agora, né? Então, a gente já está sentindo essa situação que não deve mudar muito se a gente permanecer nesse alto índice de endividamento. Mas um dado positivo que a gente vem verificando com aquelas pessoas que estão inadimplentes, ou seja, com contas em atraso, com nome sujo, nos últimos 3 meses, na pesquisa que é feita pela CNC, mostra que 50% das famílias que têm dívidas em abertos, eles disseram que têm condições de pagar na íntegra todas as suas dívidas. Então, isso está mostrando que tem uma tendência de redução das famílias inadimplentes aqui no nosso estado, em algum lado positivo. Muito bem. E quais são aí as consequências sociais e psicológicas, né, do endividamento excessivo para as famílias roraimenses? A gente sabe que o fator dinheiro, ele é um fator que, além de impactar economicamente, acaba impactando também psicologicamente, né? A gente tem muitos casos de casais que se separam justamente por problemas financeiros. Então, o problema financeiro acaba acarretando em problemas também dentro de casa. Você fica preocupado, você não consegue trabalhar de direito. Então, é importante ter um controle financeiro. E de que forma o endividamento ele pode agravar o problema de inadimplência aqui em Roraima? Bom, a questão do endividamento, já naturalmente, se a pessoa não tem condições de pagar, ela acaba ficando inadimplente, né? Quanto mais pessoas endividadas, existe uma tendência maior das pessoas ficarem inadimplentes, né? Porque você só fica inadimplente se tiver algum tipo de dívida.
Muito bem. Em que setores da economia são mais afetados aí pela redução do consumo das famílias devido aí ao endividamento? Bom, como eu tinha comentado, né, principalmente o setor do comércio, que é o mais afetado. Muito bem. E vamos falar agora de perspectivas, né, e projeções. Como é que as famílias endividadas elas podem ser impactadas por uma possível alta nas taxas de juros? Bom, isso é preocupante para as famílias, porque se ela tem dívidas, e geralmente essas dívidas têm embutido juros. Quanto maior a taxa de juros, maior o endividamento, que pode virar uma bola de neve. Existe aí alguma expectativa de aumento da inadimplência em Roraima nos próximos meses? Se sim, e por quê? Dada a taxa de em torno de 50% nos últimos 3 meses, de pessoas que estão falando que vão quitar todas as suas dívidas, tem uma tendência de queda nos inadimplentes. Fábio, e que medidas aí podem ser tomadas, né, para mitigar o impacto do endividamento no consumo local e na economia do Estado? Bom, a gente tem que ter o controle de educação financeira. As famílias têm que, novamente falando, né, a questão do controle financeiro, da educação financeira. É importante as pessoas procurarem formas de se educarem financeiramente. A gente tem vídeos no YouTube, tem livros, e-books, e tem até as consultorias que as pessoas fazem personalizadas, né? Tem uma servidora nossa lá na Secretaria de Planejamento que ela trabalha com isso, né? Então, mostra que existem formas de você tentar pegar orientações para sair disso. Muito bem. E vamos falar aí de soluções e estratégias, né? Quais são aí as recomendações da FEComércio para as famílias que estão endividadas ou em risco de inadimplência? Bom, repetindo novamente, né? Basicamente procurar a questão da educação financeira. É importante as famílias verificarem formas de se orientar, começar a anotar suas despesas. A gente tem vários vídeos no YouTube, tem livros, e-books, pessoas que fazem esse tipo de trabalho com a família que pode melhorar essa situação. Então, Fábio, para a gente estar finalizando aqui a nossa conversa, que recado você deixa para o pessoal de casa, para a gente estar aqui findando? Bom, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com aquela questão do consumo por impulso, né? Que muitas vezes o que descontrola mesmo financeiramente a gente são aquelas compras que não estavam programadas, que você vê lá como uma oportunidade, ou porque você está com cartão de crédito. Então, por isso, antes de comprar qualquer coisa, reflita se realmente você necessita, se cabe no seu orçamento e se você tem que comprar aquele item mesmo agora. Porque muitas vezes você postergando, principalmente aqueles itens que você vai comprar parcelado, isso acaba ajudando no seu controle financeiro. Então, reflita bem antes de fazer novas compras, principalmente quando for usar o cartão de crédito. Muito bem. Fábio, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, sempre prestando esclarecimentos, né, para a nossa população, para os nossos ouvintes. Bom, nós conversamos com o Fábio Martinez, assessor econômico da FEComércio, né? Nós falamos sobre apontar as causas e as soluções para o endividamento de famílias aqui em Roraima. Hoje aqui no Entrevistas DPE. Muito obrigada a você que nos ouviu e até a próxima.